Olá, como estão vocês? Eu espero que todas e todos estejam muito bem. Mais uma vez, aqui na nossa TV4, mais um podcast Café com Arruda. Para você que já é de casa, não se acanhe. Você já sabe. Pega o café, senta na mesa, senta no sofá, chama a família, chama os amigos, as amigas, filhos, filhas, chame todo mundo. Hoje você terá um programa diferente. Esse programa foi realizado na segunda-feira no Facebook. Foi uma live lá no Facebook. Um bate-papo descontraído, muito bacana. Mas antes de mais nada, espera um pouco. Para você que me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ronaldo Arruda, historiador, doutor em ciências políticas, teólogo, bacharel em assistência social e estou apresentador da TV4. Estamos todas as segundas-feiras aqui. Todas as segundas-feiras. Já sabe, às 22 horas, todas as segundas-feiras, nós temos um encontro marcado. Mas hoje foi um formato diferente. Como eu estava dizendo, essa live aconteceu na segunda-feira nas redes sociais da TV4, Facebook e Instagram da TV4. Abaixamos, gravamos e hoje vamos subir ela aqui na nossa TV. O tema: 21 de janeiro, Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Você não pode perder e eu espero que você goste. É um tema do qual não é um tema especificamente dos povos e das religiões de matrizes africanas, dos povos tradicionais de matriz africana. Esse é um tema da sociedade. Importante compreender que a liberdade religiosa é constitucional. Respeitar o próximo é fundamental. Nessa live e também na introdução, você vai ouvir algumas coisas que é muito interessante. Um deles sobre racismo religioso. E nós tivemos uma defesa no Supremo Tribunal Federal há alguns anos atrás, que é o exemplo claro do que é racismo religioso. Hoje, a nossa live, o nosso programa é especial. Compartilhe, não esqueça de seguir as redes sociais, tanto da TV4 quanto do podcast Café com Arruda. Até a próxima. Areia branca, areia, areia branca, areia, e meu pai Ogum se proteja, Ogum Onire se proteja. Areia, areia, areia branca, areia, areia branca, areia, que meu pai Ogum se proteja, Ogum Onire se proteja. Na força do sabre ele abre os caminhos. Quem tem pai Ogum não anda sozinho. Cavaleiro da lua na fé verdadeira, conduz a vitória do povo de Lê. Areia, areia, Areia branca, areia, areia branca, areia, que meu pai Ogum te proteja, Ogum Onire te proteja. Areia, areia, areia branca, areia.
formas. Eu não preciso que alguém chegue e dê um tiro em mim para eu perceber a dor do racismo. Né? O racismo ele se expressa das mais variadas. E uma das formas, das mais variadas formas, e uma dessas formas é a forma de ferir a subjetividade do outro. Então, quando o cara chega e quebra o meu sagrado, ele está, de alguma forma, me matando na minha subjetividade, sem usar arma. Ele não precisa me dar um tiro. E é essa compreensão que nós temos que ter. As diversas formas de morte. Meu Pai Oxalá, me segura. Meu Pai Oxalá, com a sua proteção. Pai Oxalá, nada pode me vencer. O dia 21 de janeiro é lembrado em memória da Ialorixá Mãe Gilda de Ogum, que faleceu em consequência de atos de intolerância praticados por fiéis de outra religião. Em desabafo, a sua filha biológica, Jaciara, nos contou como a sua mãe foi agredida. 4 anos atrás, a minha mãe teve infarto fulminante, teve o terreiro dela invadido pela igreja, a Assembleia de Deus, invadiram o terreiro e minha mãe foi agredida fisicamente, arrumaram a Bíblia na cabeça dela e dizendo que iam tirar o diabo. E naquele momento a gente colocou os adeptos da igreja, Assembleia de Deus, para fora. Procurei o Ministério Público, não sabia quem procurar, né? Agora que nós estamos mais informados, que a gente tem direito de procurar, vou chamar a polícia, mas no momento não aconteceu isso. E não bastando isso, a minha mãe participou do evento do impeachment, em 1992, contra Collor de Mello, né? E a foto dela saiu na revista Veja, né? Mãe de Santo faz o seu despacho, como na Bahia é comum as Ialorixás participarem de eventos assim. Depois de 7 anos, a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem uma edição em São Paulo, pegou essa foto da Ialorixá, colocou uma taxa preta no rosto da Mãe de Santo e colocou na chamada da matéria: macumbeiros, charlatões lesam o bolso e a vida de cliente. Um infarto fulminante. Veio a falecer. Então eu aproveito esse momento não só para celebrar o momento que Olívia foi brilhante em escolher para ser o dia de combate à intolerância religiosa, mas um dia para eu poder ter o meio de comunicação, de poder falar e buscar um retorno para isso. Porque como foi a minha mãe, pode ser qualquer outra Ialorixá. E hoje em Salvador não acontece só nos terreiros de Candomblé. Eu percebo que os nossos filhos, seguidores da religião afro, não conseguem ir para a escola falar que mora em terreiro de Candomblé porque os professores dizem que é coisa do diabo e a criança fica confusa. Chega em casa e não assume a sua religiosidade. E percebo também que quando algumas pessoas do Candomblé vão até ao médico, a um posto, os enfermeiros que são da igreja, são neopentecostal, são da Universal, tentam naquele momento arrancar o diabo do corpo. Então eu acho isso uma agressão muito grande. Então hoje é um momento que eu espero que não fique só aqui, que o povo se abrace, cada um fale do seu Deus, do seu caminho, que para mim religião é amor, é você proteger a sua própria espécie, que eu percebo que a humanidade está perdendo isso, o instinto de proteger a sua própria espécie. E também percebo que ninguém nasce odiando uma pessoa pela sua condição financeira, pela sua cor de pele, pela sua religião. Ela aprende, é imposto isso. E se isso é fácil aprender, imagine o amor que nasce naturalmente no coração da humanidade. Boa noite a todas e todos. A benção dos meus mais velhos, dos meus iguais, a benção de todos e todas. Hoje, o podcast Café com Arruda, num formato diferente, mas anunciado já há algum tempo. Nós estamos com a presença de Roberta Rosa, do movimento Cidadania Axé, do Babá Padrinho, abre aspas, o Wellington, fecha aspas, homem do Ogum, do Fórum de Comunidades Tradicionais de Terreiro do Brasil. E hoje nós vamos tratar do tema combate à intolerância religiosa. Como todos e todas sabem, dia 21 de janeiro é um dia para a nação brasileira importante, muito importante. Todavia,
muito mais importante, eu digo, que é para nós, povo de terreiro, povos tradicionais de matriz africana, porque a partir da morte da nossa amada e estimada e nunca será esquecida Ialorixá da Bahia, Pai Wellington depois vai me corrigir o nome dela, do qual eu esqueço agora. Porém, a partir da morte dela, no Brasil, passamos também a comemorar, no dia 21, o combate à intolerância religiosa. E os dados são assombrosos, assombrosos. Os números contra o nosso povo crescem a cada dia. Todos os dias temos casos e mais casos. A Roberta vai trazer para nós algumas legislações que você, que é de São Paulo, você que reside em São Paulo, no município de São Paulo, mas também no estado, deve prestar muita atenção. O município de São Paulo, qualquer coisa que seja aprovado aqui, vai ser espelho para todos os outros municípios. E o que for aprovado no estado, tenha certeza que os outros estados passam a correr muito mais risco. E exatamente por isso, o podcast Café com Arruda tomou esse lugar de trazer esse tema e debater esse tema. Debater não, né? Nós não vamos debater aqui, nós vamos dialogar com muita seriedade e muito compromisso. Por isso que nós trouxemos hoje essas duas excelentíssimas e ilustres pessoas. Mãe Roberta, por favor, se apresente. Boa noite a todos, Babá, Ronaldo. Eu sou a Roberta, eu faço parte do movimento Cidadania Axé, que é um movimento suprapartidário em defesa do Estado laico aqui na cidade de São Paulo. Sou assessora parlamentar do vereador Danilo do Posto de Saúde, sou bacharel em Direito, sou especialista em Ciência Política também. E, primeiramente, quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema tão importante para nós, tão importante para a nossa cidade, antecedendo a semana que comemora, né, as religiões, a diversidade e, sobretudo, a defesa do Estado laico. Então, quero primeiramente agradecer pela essa oportunidade de a gente falar de um tema tão importante aqui. Obrigada. Babá Wellington. Boa noite a todos, todas e todes, né? Saudações tradicionais, a bênção, meu aurê, meu motumbá, meu benói, meu caulofé, meu mucuyu, meu cuzandiô, enfim, a sua bênção, né? Um prazer, uma satisfação estar aqui. Eu sou o Babalorixá, Wellington do Ogum, mais conhecido, né, como o Babá Padrinho, né? Sou um dos coordenadores nacionais do Fórum Nacional de Terreiros e Comunidades Tradicionais. Minha formação, eu sou formado em Direito, não é? Sou também formado em Administração de Empresas, sou também perito imobiliário judicial e também corretor de imóveis, né? E é uma satisfação a gente estar aqui falando para o nosso povo de um tema, de um assunto que é tão recorrente no Brasil e, infelizmente, tem ficado a cada dia que se passa mais perigoso para o nosso povo. Mas é uma satisfação estarmos aqui. Gratidão. Só vou aqui me corrigir. Mãe Gilda da Bahia, no dia 21 de janeiro, isso, se eu não me engano, há 20 anos atrás, se eu não estiver enganado, ela veio a falecer devido a toda essa intolerância que hoje está muito pior, muito pior. Ela teve a sua honra, a sua dignidade ofendida e, devido a isso, veio a ter parada cardíaca e falecer. A partir daí, passamos a comemorar, o Brasil instituiu essa data como Dia de Combate
à intolerância religiosa. Vou dar sequência aqui com a mãe Roberta e perguntar a ela o seguinte: minha mãe, a senhora que está por dentro das leis municipais, a senhora que tem uma caminhada dentro das instituições políticas desse estado, desse município, como nós estamos? Nós somos vistos como? Essa é a verdade. Como nós somos vistos? Não somos vistos, né? Na verdade, eu estou numa caminhada aí de 19 anos no Legislativo paulistano, atuando diretamente com a assessoria parlamentar, e o que eu tenho visto, sobretudo nos últimos anos, é uma tentativa de silenciar as religiões que não são as ditas religiões hegemônicas, né? Então, cada vez mais existe um esforço para calar aqueles que não professam a fé daqueles que estão no poder. E isso ataca diretamente as religiões de matriz africana. Então, hoje eu percebo o povo de axé, silenciar no sentido de não permitir que essa população exerça a sua fé com respeito, com dignidade e, sobretudo, com segurança. Então, a gente está hoje numa situação perigosa para quem é da religião do axé, e eu vejo os órgãos da sociedade sem tomar muita atitude, e eu acho que é a questão mais importante. Assim, a gente precisa fazer com que os órgãos olhem para nossas religiões com um pouco mais de preocupação no sentido da segurança. Eu sinto que nós estamos abandonados nesse sentido. Pai Wellington, quando nós falamos de racismo religioso no Brasil, antes de mais nada, eu quero dizer aos nossos ouvintes das páginas do Instituto Aurê, do Fórum, vocês provavelmente estão vendo zero, mas vocês podem mandar as perguntas que aqui na produção estão pegando. Nesse exato momento, estamos batendo 65 pessoas nos assistindo, tá? Então, vamos lá. Vamos que essa conversa ela tende a esquentar. Pai Wellington, quando nós falamos de racismo religioso no Brasil, como estamos? Babá, infelizmente, nós estamos em uma situação que é crítica, né? O Brasil, ele vive hoje uma guerra religiosa, fundamentalista, uma guerra que ela é enraizada, né, no poder econômico, é enraizada no poder político, né, que infelizmente é uma realidade hoje. Quando se fala em situação política, né, quem persegue as comunidades tradicionais de matriz afro-brasileira, a gente já sabe, né, infelizmente, 24 horas por dia, em vários canais, tanto em TV aberta como em TV fechada, nós somos sempre atacados, somos sempre ridicularizados, somos demonizados, né, sendo que em nenhuma tradição de matriz afro-brasileira existe a figura do demônio, existe essa figura cristã, né, do Satanás, do Caifás, enfim, essa figura é uma figura cristã a qual, infelizmente, várias seitas, né, neopentecostais insistem em nos atacar, em querer ridicularizar o nosso povo, em querer que o nosso povo seja sempre ofendido, né? E, infelizmente, né, nós temos apenas
no dia a dia se percebe isso mais ainda, infelizmente nós temos apenas a Constituição que está lá como cláusula pétrea, mas que na prática não adianta. O Brasil não é um Estado laico, nunca foi, espero algum dia que seja, mas no nosso dia a dia, no dia a dia de você que está nos ouvindo, nos dando esse prazer, nós sabemos que, infelizmente, nós não vimos isso, a gente não vê isso na prática, né? Então, assim, a situação de 20 anos para cá, ela piorou, né? E ela piorou e, infelizmente, nós estamos em uma escalada de agressão contra o nosso povo, nós estamos de tentativas, inclusive, de homicídio, né, contra o nosso povo, e que a imprensa, né, de uma forma geral, não fala, mas os números, se o senhor pegar, por exemplo, saiu um estudo aí, ontem, aonde nós tivemos o ano passado, em 2023, mais de 176 mil boletins de ocorrência feitos no Brasil contra o nosso povo, ou seja, pelo nosso povo, em termos de racismo e intolerância religiosa. Então, se o senhor olhar que isso aí, por via de regra, a cada boletim de ocorrência que é feito, no mínimo 10 ficam sem fazer, e isso aí devido ao próprio sistema, né, devido aos agentes que são, às vezes, os agentes de polícia, né, devido à própria polícia, de uma forma, a polícia judiciária, que também coloca lá brigas de vizinhos, né, e a gente sabe que não aonde, infelizmente, a própria polícia militar, quando nos atende, coloca lá que foi apenas uma discussão, entendeu? Ao contrário do que realmente deveria colocar lá, que foi sim racismo religioso, que foi sim intolerância religiosa. Então, assim, nós temos várias situações. Então, se a gente for colocar aqui, de cada um boletim que é feito, 10 não são, o senhor vai para um número aí que ultrapassa 1.700.000 casos de racismo e intolerância religiosa. Isso é muita coisa. Roberta, nos conte um pouquinho de como nasceu o movimento Cidadania Axé e qual a atuação do movimento Cidadania Axé. O movimento é bem recente, o movimento nasceu em maio de 2023 e ele surgiu da indignação e da preocupação de algumas pessoas com a intolerância religiosa na cidade de São Paulo. O nosso mandato, né, o mandato do vereador Danilo do Posto de Saúde, foi procurado pelo Paulo, que é o nosso coordenador político, para pedir um apoio, uma ajuda, no sentido de alguém precisa falar sobre isso, e dessas conversas surgiu a ideia de a gente criar um movimento suprapartidário, onde a gente pudesse discutir, propor ações para o município, para os governantes, para os vereadores, e colocar na pauta da cidade a questão da intolerância religiosa e, sobretudo, do racismo religioso. Porque a gente identificou também, através do movimento, e essa é uma fala que não é só nossa, que o termo intolerância não é o suficiente. Intolerância é pouco para que as pessoas de religião de matriz africana passam. E quem fala isso, quem corrobora com essa narrativa, Dr. Edio Silva Júnior, que é um advogado brilhante, ele é um ativista pela defesa das pessoas pela religião, ele se diz macumbeiro, acho muito interessante que ele se autodenomina macumbeiro com muito orgulho, e ele fala isso, né, nas suas palestras, que intolerância é pouca, a gente vive um racismo religioso que mata. Então, o movimento ele surgiu ano passado, de algumas pessoas dessa indignação, e o movimento foi crescendo, a gente começou com uma sala com 8 pessoas numa reunião, e hoje nós temos 45 pessoas no grupo, e cada vez a gente faz reuniões mensais, e a cada reunião mais pessoas chegam, mais pessoas querem participar com a gente, para a gente trazer essa discussão para a cidade de São Paulo. É um movimento novo, mas ele está crescendo, ele está criando corpo,
porque a população de Axé está entendendo que a gente precisa tomar providências com relação ao que está acontecendo na cidade de São Paulo. Então, assim, ele surgiu mesmo da preocupação e da indignação com o que está acontecendo com as pessoas que professam a fé de religiões de matriz africana. Essa semana, esse final de semana, não sei se vocês acompanharam, a ministra da Igualdade Racial, ela, se falando das fortes chuvas que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, ela falou sobre o racismo ambiental. E houve uma enorme movimentação da extrema-direita dizendo o que era racismo ambiental. Bom, esse é um tema que nós vamos tratar também no podcast Café com Arruda, mas eu gostaria de uma definição, tanto da Roberta como do pai padrinho, do que é racismo religioso. Pode começar, mãe Roberta. Eu defino o racismo religioso quando as religiões de matriz africana são atacadas sob o viés da cor de quem pratica essa religião. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que vai ficar mais claro, que é sobre o sacrifício de animais. Muitas pessoas que criticam as religiões de matriz africana sobre aquela narrativa de defesa dos animais colocam essa crítica. Mas vocês matam, vocês sacrificam animais. Só que existem várias religiões que não são religiões africanas que também sacrificam animais. E ninguém se importa com isso. Então, o problema não é sacrificar animais, o problema é quem sacrifica os animais. Quando é o povo preto que sacrifica o animal, é um problema. Se é o povo branco de uma religião dos brancos, não tem problema. Então, eu entendo o racismo religioso quando a religiosidade supera, quando a cor da pele de quem pratica essa religião supera a religiosidade. Não é sobre a religião, é sobre a cor de quem está praticando essa religião. Eu entendo o racismo religioso como mais uma forma de racismo, de querer silenciar e apagar tudo que vem da cultura afrodescendente. Pai Wellington. Bom, quando se fala em racismo, eu venho observado muito que as pessoas confundem, né, o racismo com o preconceito. Apesar de, na prática, é a mesma coisa, né? Eu acho que não sei qual dos dois se supera. Na prática, é terrível. Mas o racismo, ele parte, né, no caso do Brasil, ele parte de uma visão eurocêntrica cristã apostólica romana, porque quando os portugueses, né, foram na África e escravizaram os nossos ancestrais e trouxeram 6 meses debaixo de um navio negreiro e chegaram aqui no Brasil, eles não queriam apenas dominar os africanos através da força. Eles quiseram impor isso nesse novo, entre aspas, né, novo, porque inclusive na Amazônia agora já descobriram já uma cidade com mais de 2.500 anos, ou seja, a ciência já provou através de teste de carbono que aqui, coisa que nós já sabíamos disso, né, os verdadeiros donos dessa terra são os indígenas, né, mas isso aí fica para uma outra situação para a gente poder falar. Mas o que acontece? Nós temos hoje uma situação onde o racismo ele está presente em tudo. E como disse a mãe Roberta, nós estamos numa situação tão difícil que tudo que o nosso povo faz gera motivo de racismo. Por quê? Porque se você for analisar,
igual, por exemplo, os defensores das causas, né, animais, eles não se importam com os frigoríficos que matam milhões de aves por dia. Eles não se importam com os frigoríficos que matam milhões, né, de aves de todo tipo. E o Brasil é um dos maiores exportadores de carne do mundo. Mas, infelizmente, como disse brilhantemente o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso colega, Dr. Ed Silva Júnior, no Supremo Tribunal Federal, é a danada da galinha da macumba que eles se importam. Como disse a mãe Roberta, várias e várias religiões fazem o sacrifício animal, várias, mas nenhuma delas é citada pelo clã neopentecostal que nos ataca. Porque somente as religiões de matriz africana são tratadas nesse ponto, por conta do racismo. Tudo o que a gente faz é uma réplica do que faziam os nossos ancestrais quando chegaram aqui no Brasil, na diáspora africana. E aí, se você pegar o contexto de que o Brasil, a sociedade brasileira, em mais de 70%, ela é preta e graças a Olodumare, ao Sagrado, que o nosso povo está se reconhecendo como povo preto, como povo negro, você vai pegar aí uma parcela muito pequena da sociedade que não carrega essa ancestralidade no Brasil. Se você olhar, por exemplo, a pessoa pode ser com estereótipo branco, de nariz fininho, de olho claro, de cabelo liso, de boca fininha e branca, né? E rosa. Porém, se você procurar na linhagem do DNA dele, você vai encontrar a linhagem negra. A menos que ele não tenha nascido aqui no Brasil. Se ele nasceu lá na Europa e veio para cá criança, ou se vem de pais que são europeus e lá daqueles países nórdicos, né? Aqueles países lá da Escandinava, aqueles países lá, e tudo bem. Fora isso, não. Só que foi massificado, principalmente da década de 90 para cá, com o poder da comunicação, rádio e TV, principalmente abertas, aonde eles nos demonizaram, aonde eles nos achovalharam, aonde pelo poder econômico eles colocaram verdadeiros atores para fingir as possessões, as incorporações que existem nas tradições de matriz afro-brasileira e, infelizmente, no caso do Brasil, uma mentira, uma falácia falada milhões de vezes durante 7 dias por semana, colou. E aí colou e se apoiou numa elite, que era uma elite que justamente foi uma elite que é escravagista, sim, até hoje, onde abusa-se da força do trabalho, principalmente dos nossos descendentes, do nosso povo. E aí se apoiou e entrou para dentro do Congresso Nacional, onde hoje é a segunda maior bancada temática do Congresso Nacional, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, que já ganhou até esse apelido já desde muito tempo, a bancada da Bíblia, aonde, infelizmente, isso aí eu vou deixar de passagem, infelizmente, um presidente da República teve que se justificar, fazer uma carta. E isso desde 85, que houve a redemocratização do Brasil. Isso nunca aconteceu, mas infelizmente nós vimos acontecer, aonde esse presidente ele é obrigado a fazer uma carta devido à força dessa bancada da Bíblia. A força política, a força financeira, a força institucional, aonde eles aparelharam essas seitas neopentecostais em todos os cantos do nosso Brasil e em todas as esferas, sejam elas municipais, estaduais e federal. Infelizmente. Permita-me apenas uma pimenta aqui nesse nosso diálogo.
e fazendo reverências a Dr. Edio da Silva Júnior, do qual, de antemão, eu peço a bênção. É interessante, os defensores dos direitos animais, com sapato e bolsas de couro, né? Somente para lembrar. Mas, voltando aqui, Mãe Roberta, nos conte como está e como anda leis dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Então, nos conte, faça para a gente detalhadamente esse desenho, que é para a gente colocar mais pimenta aqui nessa situação. Sim, como o Babá Padrinho já nos informou aqui, em todas as esferas a gente tem a nossa famigerada bancada da Bíblia, né, a bancada evangélica. Na Câmara Municipal de São Paulo não é diferente. É uma bancada grande, uma bancada importante, né, que apoia o atual governo e, obviamente, propõe legislações que não têm o interesse de beneficiar a nossa religião, muito pelo contrário. Tem um projeto que me causou muita estranheza e preocupação, que sugere que a Praça do Campo de Bagatelle tenha seu nome alterado, incluindo Praça Campo de Bagatelle, a Cidade de Jesus, uma coisa nesse sentido. Isso eu acho muito preocupante, a gente ter uma lei na cidade de São Paulo com essa definição. Porque a cidade de São Paulo é a cidade de Jesus, o que a gente quer dizer com isso? Que quem não é de Jesus não é de São Paulo? Quem não é de Jesus não tem direito à cidade, não paga imposto, não pode exercer uma outra religião? Se a gente está falando de um Estado laico, na minha visão, um projeto desse não deveria nem passar nas TCJ, porque ele escandalosamente afronta a laicidade do Estado, que está na Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Mas ele está lá, está tramitando na Câmara Municipal de São Paulo. Então, assim, eu trouxe só esse exemplo do que está acontecendo na Câmara Municipal de São Paulo. É um projeto que, se você for olhar ele por cima, assim, ele não quer dizer nada, imagina, que inocência, só vai mudar o nome da praça. Não, gente, isso é grave, né? Porque se a gente tentar tramitar algum projeto na Câmara Municipal de São Paulo que faça alguma alusão a alguma entidade, esse projeto não vai passar. Não vai passar porque existe hoje uma maioria evangélica que vai barrar. A gente não tem uma maioria de matriz africana, a gente não tem representantes para defender nossa religião lá que impeça esse projeto de ser aprovado. E não é sobre o projeto, e não é sobre Jesus. Eu não tenho nada contra Jesus, muito pelo contrário. Mas a gente está falando de um Estado laico que precisa ter todas as suas religiões respeitadas. Então, a gente sabe que se qualquer vereador que pretenda um dia propor um projeto de lei com alusão a qualquer entidade de religião de matriz africana, não vai tramitar. Agora, quando acontece isso de religião hegemônica, tramita, porque a gente tem hoje na Câmara Municipal de São Paulo uma bancada evangélica muito importante e muito ativa. Isso é uma coisa que me preocupa bastante. Agora, falando do Estado de São Paulo, né? A gente tem a lei, vou colar aqui, gente, que eu não sei de cabeça, a Lei 17.346 de 2021, que é a Lei da Liberdade Religiosa. Eu fico também um pouco preocupada com essa legislação, porque de qual liberdade a gente está falando, né? Quem não tem liberdade religiosa? Quem propõe essa lei tem liberdade religiosa, porque quem propõe essa lei não apanha. Se pede um carro de aplicativo e está com a sua Bíblia debaixo do braço, o motorista não se nega a carregar essa pessoa, como acontece com as pessoas que estão trajadas com as suas vestes de santo. Quantas denúncias do movimento Cidadania Axé já recebeu nesse sentido, né? Do motorista de aplicativo ir embora quando o passageiro está trajado com as roupas de santo. Então, essa lei da liberdade religiosa, liberdade para quem? A gente até discute muito no movimento que liberdade também já é um termo que não atende mais a nossa necessidade, que a gente está falando de uma coisa maior, que no caso é equidade, né? Que seria que a gente debate sobre equidade, não sobre liberdade, que liberdade também não é mais suficiente para atender qual que é a demanda das pessoas de religião de matriz africana. E uma outra legislação agora, falando a nível federal, que me preocupa muito,
que é a PEC 958 de 2023, que tem, a PEC é uma proposta de emenda constitucional, uma alteração à Constituição, que ela quer retirar da lei dos crimes raciais o crime de intolerância religiosa, ou seja, xingar macumbeiro não é mais crime, você fica à vontade para você poder xingar os macumbeiros e nada vai acontecer, e você não vai ser penalizado criminalmente. Então, essa é uma PEC que está tramitando a passos largos no Congresso Nacional. Né? Isso, assim, são 3 exemplos nas 3 esferas que demonstram o quão imperativo é a gente discutir a laicidade do Estado, discutir o racismo religioso e buscar ajuda nos órgãos governamentais, que eles precisam olhar para isso com muita atenção. Eu quero aqui anunciar, primeiro de tudo, agradecer a plataforma StreamYard, do qual nós estamos falando por ela, acaba de mandar o recadinho. Nós estamos há 32 minutos no ar e estamos chegando a 185, agora 183 pessoas. Agradeço a todos e todas e, desde já, sejam muito bem-vindos. Nosso diálogo aqui é sobre combate à intolerância religiosa. Babá Padrinho, essas leis que a mãe Roberta nos traz, o senhor, enquanto coordenador nacional do fórum, como que o senhor enxerga isso? E temos um apontamento? Existe uma salvação? Faço a provocação. Essa resposta, existem 2 formas de dar ela. Eu vou falar primeiro a forma mais demorada, que aí eu vou simplificar, mesmo ela sendo demorada, e vou falar ela com uma frase no final. Infelizmente, sejam na esfera municipal, estadual ou federal, quando você, por exemplo, pegando aí o gancho na fala da mãe Roberta, você passa em uma avenida, difícil você passar em uma avenida de qualquer capital deste país, da região central, que não tenha, vejam bem o que eu vou falar, eu desafio os nossos ouvintes, eu desafio, é difícil você passar na região central de qualquer capital desse Brasil, dos 27 estados da federação, incluindo Brasília, né? Que você não vai achar uma praça com o nome de um padre, de um papa, ou de um bispo, ou arcebispo da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí eu agora vou além. É difícil você passar em uma cidade que você não ache, agora, de 20 anos para cá, nomes de missionários, nomes de pastores e etc., presbíteros e por aí vai, várias denominações que eles têm. Agora, eu desafio os senhores e senhoras a vocês acharem mais do que 5. Eu estou pedindo 5. E essas 5 vocês não irão achar nas áreas centrais da cidade, não. Vocês acharem 5 monumentos, ou 5 ruas, ou 5 avenidas com o nome de qualquer denominação sagrada para os povos de matriz afro-brasileira. A partir daí, essa legislação ela é muito simples, gente. Essa PEC, por exemplo, que está rodando lá em Brasília, é muito tranquila de se observar. Eles querem, pelo poder que eles têm, descriminalizar uma coisa que foi luta nossa desde sempre, desde 85, que inclusive deveria ter sido colocado lá na Constituição, entre as cláusulas pétreas, junto com a laicidade do Estado. Só que, infelizmente, nós não conseguimos lá fazer isso. E aí,
depois de muita luta, depois de muito sacrifício, nós conseguimos incluir. Porém, pela força que eles têm no Congresso, e aí eu volto a repetir, é a segunda maior bancada, eles vão conseguir. E aí eu vou falar a forma rápida de resolver esse impasse. Nós do Fórum falamos isso durante 2 anos consecutivos. A única forma de resistência dos povos e comunidades afro-brasileira, de religião afro-brasileira, é a representação política. Sem ela, não tem como. Se você diz que ama o orixá, o inquice, o vodunce, o seu sagrado, a única forma, meu irmão e minha irmã, de você resistir é votar nos nossos. Eu digo isso sempre e volto a repetir, não sou candidato, nunca fui candidato e nunca serei, porque a minha missão é o sacerdócio. Mas só que contra fatos não há argumentos. Da década de 90 para cá, os neopentecostais descobriram uma coisa, que não basta ter dinheiro. Poder e dinheiro, como diz o Babá Ronaldo, são situações parecidas, porém muito diferentes. O poder está, como dizia, né, o coiso, na caneta Bic. Na caneta Bic. E essa caneta Bic está no Congresso Nacional. Então, a forma de protesto em uma democracia só existe uma, o voto. Porque sem colocar conselheiro tutelar, o que vai acontecer com as nossas crianças, os nossos adolescentes, quando vão estar na escola? Sem colocar um diretor, uma diretora, que realmente entenda o que é laicidade. O que vai acontecer com nossas crianças, com os nossos adolescentes dentro da escola? O que vai acontecer com os nossos idosos quando chega num posto de saúde? O que vai acontecer quando a gente vai pegar um ônibus, um coletivo, quando a gente vai entrar no metrô, quando a gente vai pegar um veículo de aplicativo? Então, respondo em uma frase, Babá. A resposta está na representação política, é no voto. Fora disso, eu não acredito em um contraponto, eu não acredito em uma resistência que realmente barre essa loucura, essa insanidade que anda acontecendo contra o nosso povo. Pergunta da Fabíola de Tologum. Parece que é isso, se eu não estiver enganado. Se eu tiver, desde já, agô. Tô certo. Fabíola de Tologum. Pergunta: aonde atua o movimento Axé e como encontrar o movimento Cidadania Axé? O movimento Cidadania Axé atua na cidade de São Paulo. A gente se reúne uma vez por mês e cada reunião a gente faz num terreiro da cidade. A gente começou ainda percorrendo os terreiros da Zona Norte. Os terreiros eles se prontificam a ceder os espaços para a gente. E pode achar a gente no Instagram. O nosso arroba é @cidadaniaaxé, que é a nossa página no Instagram, que lá você vai conhecer tudo que a gente faz, vai entrar em contato, pode mandar mensagem no direct, que a gente está à disposição. @cidadaniaaxé. Anotem, @cidadaniaaxé. Tudo junto. Próxima pergunta, Roberto Diodé. Falamos há tantos anos sobre representatividade. Até hoje, todas as vezes que os nossos vão às urnas, somos banhados por vergonha. Como deixar de passar vergonha e passarmos a ser eleitos? Vamos começar essa pergunta pela mãe Roberta.
que está 19 anos dentro da Câmara Municipal? Qual é o caminho para a gente ser eleito? Eu acho que essa resposta passa pela educação, né? O nosso povo não tem educação política. E, sobretudo, o povo preto, eu entendo que a gente foi ensinado a não votar na gente, né? O preto não vota no preto, a mulher não vota na mulher. Então, a gente tem uma dificuldade de entender que a gente merece sim estar nesses lugares. Então, a gente precisa, primeiro, se reconhecer enquanto pessoas que têm que estar lá, que pode estar lá, que pode acessar esses lugares. Eu acho que é um processo, não é fácil, mas a gente precisa começar. A gente precisa votar, né? É isso, assim, é votar. É votar no preto, é votar na mulher, é votar naquela pessoa que vai te representar, naquilo que você acredita. E a gente só vai fazer isso se a gente estiver disponível para fazer isso, né? Então, assim, muitas pessoas falam, mas por que você não é candidata? Porque não é tudo para todo mundo. A gente precisa, sobretudo, o que eu entendo, né? No Axé, identificar uma pessoa, uma liderança, que essa liderança seja um nome comum entre um movimento. É difícil fazer isso, a gente sabe que é muito difícil, e todas as pessoas daquele entorno, colocar toda a sua energia na eleição dessa pessoa. É um processo. Eu não vejo uma solução rápida, porque a gente não tem solução fácil para problemas complexos, né? Entrar na política é complexo, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de disponibilidade, mas a gente precisa de um do outro, a gente precisa de consciência, de unidade, a gente precisa se unir para que isso aconteça. Enquanto isso não acontecer, a gente não tiver essa união, é um trabalho de formiguinha, cada pai, cada mãe, cada terreiro tem que tentar sensibilizar os seus filhos da importância da política e da importância de fazer parte da política, porque a política não é para o outro, é para a gente. Essa coisa de, não gosto de falar de política, não gosto de discutir, a gente precisa discutir. E eu percebo, eu posso estar enganada, vocês me corrijam, mas eu percebo que o povo de Axé tem dificuldade de falar de política, e não quer falar de política. Não gosto de política. Gente, a gente tem que falar de política, a gente tem que fazer parte da política, porque senão a gente vai sucumbir. Então, eu acho que é uma tarefa de cada um de nós, de falar com o próximo, vai falar com o próximo, vai falar com o próximo. A missão é árdua, mas eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Pai Wellington, dá sequência aí. Como superar isso? Como eleger os nossos? Como deixarmos de passar vergonha? É uma pergunta que ela leva aí vários desdobramentos, né? Mas eu vou citar alguns aqui rapidamente. Eu vou dar o exemplo de Belo Horizonte, né? Da onde eu estou falando. Nós tivemos na última eleição, há quase 4 anos atrás, nós tivemos em Belo Horizonte 10 pessoas, 10 candidatos que são de matriz afro-brasileira, de religião de matriz afro-brasileira. 10. Nós não temos um vereador de matriz de religião afro-brasileira aqui, sentado na cadeira, como vereador, por conta de um voto. Só um. Esse um voto fez a diferença dele não estar hoje como vereador. E aí, eu estou vendo, por exemplo, as eleições de 2024 se desenhando para a Câmara Municipal, que, a meu ver, são as eleições mais importantes para o Brasil. Muita gente acha que é a de governador e de presidente da República, só que não. Né? Para mim, as eleições mais importantes são as municipais, porque tudo começa pelo município. Para chegar lá em Brasília, tem que começar pelo município. Para ter política pública a nível nacional, se a municipal não quiser, não se realiza. A gente já viu isso, já percebeu isso aí em várias situações. E aí, eu acredito que o nosso povo tem que aprender 2 coisas muito básicas que eu creio que justamente os colonizadores fizeram questão de tirar da nossa memória. A primeira delas é a união. Aí muita gente vai falar, mas você não deve falar que o nosso povo é desunido. Gente, o nosso povo culturalmente é tribal. Não é assim? O nosso povo é tribal.
Só que, quando chegou aqui no Brasil, foi colocado na cabeça do nosso povo, principalmente o povo de terreiro, que política não era coisa boa. Que política não se deveria ser discutido dentro de terreiro. Foi o maior engodo que eles jogaram na cabeça do nosso povo. Porque isso nos atrasou. Isso tirou da gente décadas importantes. Porque todos nós sabemos que um palito de fósforo, o preço de um palito de fósforo, ele é definido pela política. Então, como que a política não é importante? Como que a política não deve ser discutida em todos os espaços? Então, para poder não passar vergonha, como disse o nosso irmão, nós temos que aprender primeiro a conversar, dialogar. Igual aqui em Belo Horizonte, são 15 pré-candidatos a vereador. Por que não fazer uma convergência e deixar somente 3? Aonde se forme uma base para realmente a gente conseguir ir para a disputa e termos a condição de dizer o seguinte: olha, existe fulano, beltrano e ciclano. Nós temos 3 candidatos. Escolha um dos 3 e vote nele. Pronto, acabou. E de preferência que esses 3 estejam alinhados na mesma coligação. Porque também encher o bolo do coeficiente eleitoral para outro levar, e todos os partidos políticos fazem esse jogo da caneta. É muito importante a gente falar isso aqui, coisa que ninguém fala, mas como dizia meu finado avô, até então eu posso falar, amanhã ou depois eu não sei, mas até então eu posso falar que todos os partidos fazem esse jogo. E é normal, porque é da democracia. É da democracia. A democracia funciona assim. E uma eleição é uma estratégia. Para poder ter um quilombo, existir o quilombo antigamente, não se tinha que ter estratégia de guerra, estratégia de defesa, estratégia de camuflar aonde estava a localização daquele quilombo, estratégia para poder plantar e colher sem ser percebido, estratégia para poder ficar próximo à fonte de água, mas não tão próximo onde passava um navio, passava uma coisa para poder se observar. Enfim, é estratégia, gente. A verdade é essa, não existe outro caminho. Enquanto o nosso povo não aprender isso, nós não teremos uma condição de sobreviver com dignidade, de viver sem ter medo de ter o seu terreiro apedrejado, incendiado, de estar no ponto do ônibus ou na estação do metrô e ser atacado. É isso. Hoje, dia 15 de janeiro, daqui a alguns dias, dia 21, e o Movimento Cidadania Axé nos traz uma caminhada que vai acontecer no domingo. Nos conte um pouco sobre essa caminhada, nos dê o horário, convide o povo para ela, por favor, Roberta Rosa. Caminhada, primeira caminhada municipal interreligiosa pela paz. É uma caminhada que vai acontecer no próximo dia 21 de janeiro, a partir das 10 horas da manhã, lá na Vila Maria, na Zona Norte de São Paulo. A gente vai se concentrar na Praça Santo Eduardo. E essa caminhada, ela surgiu também dentro do movimento da necessidade de a gente unir o nosso povo de axé. De a gente unir não só o povo de axé, mas todas as pessoas que entendem que todas as religiões devem ser respeitadas. Então, assim, essa caminhada é organizada pelo povo de axé. Eu acredito que a maioria dos participantes vão ser pessoas de axé, mas é uma caminhada que está aberta para todas as religiões, porque a gente acredita na justiça, a gente acredita na cultura de paz, e a gente quer caminhar ali por volta de 700 metros, todo mundo
unido, cada um na sua fé, cada um com a sua religiosidade, provando que a gente pode estar no mesmo lugar, cada um respeitando o próximo. Então, o Movimento Cidadania Axé aproveitou essa data do dia 21 de janeiro, que é uma data emblemática, porque tem o Dia Municipal, além, né, de ser o Dia Mundial das Religiões, é o Dia Nacional contra a Intolerância Religiosa, e o vereador Danilo do Posto de Saúde, aproveitando essa data também, propôs no calendário municipal da cidade que seja comemorada a Semana da Diversidade Religiosa. Ele propôs essa lei por entender que a cidade de São Paulo é uma cidade diversa, uma cidade plural, e todas as religiões devem ser respeitadas. Então, a gente propôs uma semana em janeiro para a gente refletir sobre isso. E fazer uma caminhada no dia que vai cair justamente no domingo esse ano, para colocar isso na rua, é de uma importância tremenda para a cidade, para as pessoas da religião, do axé, e para as outras pessoas de outras religiões que entendem e respeitam o próximo. Então, eu quero muito convidar todos vocês a participarem domingo, próximo domingo, dia 21 de janeiro, a partir das 10 horas, lá na Zona Norte de São Paulo, na Vila Maria, na Praça Santo Eduardo, na Guilherme Costa. Vem todo mundo, vem de branco, vamos caminhar, vamos celebrar a paz, vamos respeitar o próximo, a fé do próximo, com muito axé, com muito amor. Quero muito todo mundo lá. Bom, próxima pergunta. Essa é do Fábio de Oxóssi, da cidade de Araçatuba, São Paulo. Gente, eu estou conversando com a produção aqui via celular e a produção está me sacaneando aqui. Mas como eu já comecei, eu vou terminar, tá? Seguinte. Pai Ronaldo, me conheço minimamente há 20 anos. Me lembro de quando o senhor iniciou sua caminhada para falar do Instituto Aurê. Provavelmente o senhor não lembra de mim. Na minha casa, aqui em Araçatuba, o senhor sozinho colocou 1000 pessoas para falarmos de política. A minha pergunta é muito simples. Há 20 anos, o senhor vem lutando, batalhando, unificando e também sendo um destruidor. Suas pimentas são sempre ácidas. Seu pensamento é sempre ácido. Sua opinião é uma navalha. Mas quando se para pensar, faz sentido. O senhor destrói tudo aquilo que não nos compete, mas vem construindo ao longo dos anos reputação e credibilidade. Minha pergunta é simples. Por que o senhor não sai candidato? Por que te conheço há 20 anos e minimamente já poderia ter visto o seu rosto na urna 3 ou 4 vezes, mas o senhor nunca sai. Bom, isso é uma sacanagem a produção me mandar, até porque, como eu estou ao vivo, eu vou lendo, né? E comecei a ler. Bom, eu vou responder. Meu irmão, primeiramente, sua bênção, obrigado pelas menções. Adorei a palavra destruidor. Quem me conhece sabe que eu gosto dessas palavras. Em Angola, eu tenho o codinome de rei provocador. Exatamente por causa desse pensamento ácido, dessas opiniões ácidas. De forma muito objetiva. Eu não saio candidato, nunca saí, continuarei não saindo, porque o meu Ori não me permite. O Lodumare não me permite sair candidato. Ifá diz que eu sou um louco. Eu sou um louco. A verdade é essa. Ifá me diz que eu sou um louco e não posso sair do equilíbrio. Por isso, eu não sou candidato. O meu lugar é sempre esse, de comunicar, de emitir a minha opinião, aonde eu tenho 1000 que gosta e 30.000 que me odeia. O meu lugar é sempre nos bastidores, ajudando a construir e ajudando a construir o que eu acredito. Eu tenho um compromisso com vocês, eu tenho um compromisso com o meu povo, eu tenho um compromisso com Exu e Ogum, eu tenho um compromisso com Oxum e Oiá, eu tenho um compromisso com Orixá, Inquis e Vodum. Meu lugar é esse. E eu estou feliz aqui no meu lugar.
Tem candidato? Se o candidato for nosso, conte comigo. Se não for nosso, a gente avalia. E aí, vamos ver o que a gente pode fazer. É simples assim, tá bom? Pai Wellington, de forma objetiva, meu velho, como o Fórum enxerga esse movimento que acontece no país todo, dia 21, sempre tem as caminhadas. Agora, em São Paulo, temos o movimento Cidadania Che, que vai promover também essa caminhada. Como o Fórum enxerga esse movimento? Bom, a gente enxerga como uma forma, né, livre, pacífica e eficiente de resistência. Quando a gente fala, Babá Ronaldo, em termos de caminhada, igual vai chegar o mês que vem, né? Geralmente são as procissões de Iemanjá, tem as situações igual nós tivemos a lavagem do Bonfim, né? Semana passada. Eu acredito que todos esses atos são os atos de resistência para poder chamar a sociedade à responsabilidade da própria sociedade. Isso por quê? Porque nós precisamos que a maioria da sociedade, principalmente a sociedade que quer, sim, igualdade, a sociedade que quer uma questão de justiça social, a sociedade que quer educação, a sociedade que quer equidade, a sociedade que quer respeitar e ser respeitado. A caminhada é uma forma justamente de protesto pacífico, é uma forma de chamar os olhos da sociedade para o que tem acontecido contra o nosso povo, é uma forma livre de vir e falar para a sociedade: olha, eu existo, eu estou aqui, eu respeito a todos e também desejo, exijo e tenho o direito de ser respeitado. De forma rápida e clara, para mim, para o Fórum, eu acho que para todo zelador, para toda zeladora, é isso. Cidinha de Oxum, da Zona Leste, Guaianazes, São Paulo. Cidinha de Oxum diz o seguinte: Pai Ronaldo, o senhor acaba de dizer que não é político, então qual candidato o senhor vai apoiar? O podcast Café com Arruda vai abrir espaço aos candidatos esse ano? A produção está me sacaneando. Bom, vamos lá. Não sou candidato, repito, meu ori não me permite, Fá me chama de louco, então eu não posso ser candidato. Ponto final, gente. Acabou. O candidato que eu vou apoiar é o candidato que apoiar o meu povo. É simples assim. Eu nunca escondi nada de vocês, né? Quando em 2018 eu peço a vocês para que votem no Lula, eu fui muito claro com vocês. Não era porque ele era o melhor. Era porque, naquele momento, a gente precisava derrotar a extrema-direita. Ponto. 2022, pai. Você falou 2018, 2022. Foi o Haddad. Exato. Quando em 2022 eu peço para vocês votarem no Lula, é porque naquela conjuntura ele era o melhor. Não era porque eu acreditava que ele é supra-sumo. Não, é porque naquela circunstância ele era o melhor. Ponto. Sempre fui realista com vocês. Então, não sou candidato, não tenho ainda candidato. O podcast Café com Arruda, assim como há 2 anos atrás nós tivemos o Papo Reto Sem Curvas, ele está aberto. E qualquer candidato que quiser vir dialogar, que quiser vir se apresentar, óbvio, que eu também não vou mentir, né? Não me venha um chamando meu povo de demônio, porque aí vai arrumar um problema sério para a cabeça, né? Eu não tenho bandeira partidária, não tenho sigla de partido atrás de mim, não carrego, mas eu também não sou nenhum maluco de colocar um camarada que chama meu povo de demônio aqui para dialogar comigo. Dar ibope para quem vai me matar amanhã não faz sentido, né? Então, assim, qualquer candidato que quiser dialogar aqui,
A porta está aberta, os microfones estão abertos, e é isso. Nós vamos dialogar. Inclusive, se houver candidato, o Movimento Cidadania Axé já está convocado a sabatinar ele aqui com a gente, né, Pai Wellington? Já vamos montar uma mesa aqui. Lembra do Jô Soares? Axé, axé. A gente já faz aqui também, não tem problema nenhum, tá certo? Não tem o candidato e a porta está aberta. Agora, precisamos lembrar de uma coisa, gente. Não adianta a gente ficar ouvindo o candidato, porque todo candidato fala a mesma coisa. Isso é um ponto, né? Eu digo que educação política é entender o que é política. Todo candidato fala a mesma coisa. Nenhum candidato vai falar que vai te matar. Isso é um ponto. É importante que a gente conheça esse candidato. É importante que a gente saiba a história desse candidato, né? Roberta Rosa, o Movimento Cidadania Axé, acaba de trazer para nós o nome de um vereador, que talvez não seja nem do nosso povo, mas está fazendo alguma coisa pelos nossos. A gente não pode ser hipócrita. Se eu não tenho o que é meu, eu tenho que me unir a quem me ajuda. É simples. Detalhe, muitas vezes nem o que é meu me defende, hein? Fica a reflexão. Temos aí vários projetos, infinitos projetos do governo federal, que tem muito dos nossos que recebe, põe no bolso e, não faz nada pela gente, não. Bom, deixa eu ficar quieto, né? Já sou processado pra caraca, agora ao vivo lascou minha vida. Bom, tomar só cuidado também aqui com a questão da legislação, né? Para não fazer propaganda eleitoral antecipada. Exato. Mas, o que você diz é muito verdade. Nem sempre os nossos são os nossos, a gente tem que olhar também com um olhar mais apurado aqueles que já estão lá e, de alguma forma, olha para a nossa dor, abre espaço nos seus mandatos para a gente trazer essa discussão, e eu tenho a honra de hoje atuar assessorando o vereador que tem esse perfil, que dá voz a quem não tem voz. Olha aí, se ele dá voz a quem não tem voz, durante muitos anos da minha vida, eu sempre fui contra religião e política. Eu sempre disse, e aí eu sempre dizia isso, que religião e política significa genocídio. Sempre dizia isso. Porém, a partir do momento que os neopentecostais, na verdade, o cristianismo sempre tomou conta da política, né? Não existia política, não é possível existir política sem pensar no cristianismo. Isso é um ponto que deve ser pensado. Segundo, quando os neopentecostais tomam conta da política brasileira, eu entendo que eu tinha que recuar e tinha que ajudar os nossos a chegar a algum lugar. Porém, gente, eu me utilizo de uma frase de Malcolm X. Nem todo preto é meu irmão. É preto, mas nem todo preto é meu irmão. Então, se o vereador pode ser uma voz, se o vereador já está fazendo alguma coisa por nós, e detalhe, às vezes nem eleito por nós ele foi. Isso é importante ser analisado. Política nós temos que analisar com a razão e não com o coração. Com o coração a gente só está fazendo asneira, né? É bom analisar com a razão. Às vezes nem eleito por nós ele foi, às vezes que ele teve de voto nosso foi muito mínimo para que se fizesse alguma coisa, e se ele está nos dando voz, é importante a gente ouvi-lo, vamos conhecer, vamos bater papo, vamos trazer ele aqui, viu? A porta está aberta para ele e vamos colocar o nosso povo para conhecer ele. Bom, sim. Eu quero voltar aqui a um tema, apesar que já passamos de 1 hora de programa, mas nessa 1 hora de programa, lembro que há 30 minutos atrás, nós estávamos com 185 pessoas. Estamos agora com 1 hora e 5 minutos de programa, estamos exatamente com 157 pessoas. Quer dizer, 1 hora de programa e não cansou muita gente. Tem muita gente aqui ainda. Então, já que tem muita gente, vamos dar uma esticadinha rápida. Mãe Roberta, nos conte aqui como que os povos tradicionais de São Paulo podem contribuir com o movimento Cidadania Axé.
participando do movimento, ajudando a gente a identificar quais são os problemas, os maiores problemas, porque a gente busca, através de reuniões com os órgãos das secretarias, levar essas informações. No ano passado, a gente conseguiu falar com a Secretaria de Saúde, para falar da questão do conforto religioso, que as pessoas de matriz africana têm dificuldade de receber o conforto religioso. A gente conseguiu falar com a Secretaria de Direitos Humanos, fomos recebidos pela secretária Sônia Francini, que também nos deu um espaço, porque entende a nossa luta. Então, assim, a nossa ideia é levar as pautas para todas as secretarias e entender como que cada órgão vai conseguir ajudar a gente a sanar ou minimizar a questão do racismo religioso. Então, assim, eu convido todo mundo a participar do movimento, venha participar das nossas reuniões, venha contribuir com o nosso movimento, com gente mesmo, porque a gente sozinha a gente não faz muita coisa. É um movimento que só tem voluntário, todas as pessoas doam ali o seu tempo, o que podem fazer com o tempo mesmo, né, nas redes sociais, divulgando as nossas pautas, a gente não tem nenhum tipo de filiação, nenhum tipo de compromisso financeiro. O que a gente tem são pessoas unidas em um só propósito, que é colocar a questão do racismo religioso em pauta na cidade de São Paulo. E quanto mais gente a gente estiver falando sobre isso, mais fácil é que isso chegue aos vereadores, que chegue ao prefeito, que chegue aos deputados e aos deputados federais. Então, a gente precisa de fazer esse movimento crescer com a participação das pessoas. A gente vai fazer a caminhada no dia 21. Esse mês de janeiro a gente não tem a reunião marcada, que a gente vai deixar fazer a nossa reunião ordinária depois da caminhada, que a gente vai querer fazer, na verdade, né, um feedback de como foi a caminhada. Então, assim, ainda não tem o dia nem o local, mas acompanhe as redes sociais do movimento, que a gente vai divulgar onde vai ser a próxima reunião, e venham, entra no Instagram, curte a nossa página, manda mensagem no direct que a gente responde, e o movimento está aberto para todas as pessoas que quiserem participar. E não precisa ser necessariamente de religião de matriz africana. Qualquer pessoa que se sinta tocado na defesa do Estado laico e contra a liberdade religiosa é muito bem-vindo no nosso movimento. Augusto de Ogum. Já vamos se preparar, porque já está falando que é de Ogum, né? Então vamos lá. Meu irmão, deixa eu te dizer. Primeiro, obrigado, sua bênção, por mandar a pergunta. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui nós não temos nenhuma intenção de enquadrar os nossos. Isso é um ponto. Partindo disso, eu quero te dizer, eu vou fazer a sua pergunta, mas não sei se mãe Roberta poderá te responder. E se ela não puder, temos que compreender aqui questões políticas. É isso que eu digo a vocês. Temos que entender questões políticas. Primeiro, ela está dentro de um mandato de um vereador que talvez não seja nosso, mas que abriu as portas do gabinete e está tratando de nossas pautas. Então, nós temos que ser político. E ser político é compreender, entender, identificar e saber dançar. É isso. Mas eu vou fazer sua pergunta, mas eu não vou deixar para ela responder, tá bom? Só vou fazer porque você mandou e eu comecei. Então, vamos lá. Augusto de Ogum. Como o Movimento Axé vê a reeleição de Ricardo Nunes no município de São Paulo? O Movimento Axé vai apoiar Boulos? É isso, meu irmão. É política, talvez ainda não seja nem o momento dessa... Mas eu posso responder. Então, porque, tá bom. Assim, eu vou responder porque eu aqui represento o movimento, mas como a gente falou no começo, o movimento é suprapartidário. Então, o movimento não tem um candidato. O movimento tem pessoas que têm candidatos. Então, assim, eu não vou dizer quem que o movimento apoia, porque o nosso movimento é suprapartidário. Então, dentro do movimento, vai ter quem vote no Boulos, vai ter quem vote no Ricardo Nunes pela reeleição, porque o nosso inimigo é maior. A gente está discutindo aqui a defesa do Estado laico. Se a pessoa consegue defender o Estado laico
e votar no candidato A ou B, está tudo bem para a gente. Então, assim, não é uma questão, e eu não respondo politicamente pelo movimento, porque o movimento não tem uma orientação, não tem um dono, né? Eu estou aqui, eu faço mais a parte de relações institucionais, mas eu não posso responder isso pelo movimento, porque o meu movimento é formado por pessoas que votam em outras pessoas. Então, assim, o movimento não tem um candidato. O movimento é um movimento suprapartidário que recebe pessoas que estão pela defesa do Estado laico. Em quem essa pessoa vai votar, para a gente não faz a mínima diferença, porque a nossa preocupação enquanto movimento é pela defesa do Estado laico e pelo fim do racismo religioso na cidade de São Paulo. Pai Wellington, vamos lá, vamos apertar um pouquinho o senhor, porque tua vida tá fácil, né? E o senhor é do Ogum, o senhor aguenta aperto. Diga para mim uma coisa. Nos conte sobre o fórum. Qual a perspectiva do fórum em 2024? Para a gente deixar o movimento Cidadania Axé descansar um pouco. Então, vamos apertar o senhor. Pai, eu me valo da seguinte frase. Todo mundo sabe disso, que minha falecida mãe, ela era uma das fundadoras do PT. Eu, ano passado, publicamente, né, apoiei Lula, né, e o apoiei porque, naquela época, entre os candidatos que estavam com o nome à presidência, para mim, era o único que poderia se pensar em discutir democracia. Mas nós, assim como o movimento Cidadania Axé, nós somos suprapartidários, nós não temos a intenção de ser um movimento de esquerda, de direita, de centro ou de extremo de qualquer um dos dois lados. Isso por quê? Porque é o seguinte, como disse bem a mãe Roberta, eu acredito que a intolerância e o racismo religioso, ele é bem maior do que qualquer discussão ou do que qualquer situação aonde uma pessoa possa imprimir a vontade dela sobre qualquer instituição, sobre qualquer situação. Então, eu particularmente falando, as pessoas me perguntam, mas o senhor apoiaria, por exemplo, alguém de centro? Eu, por exemplo, fui coordenador de uma campanha política, né, da qual é meu compadre, inclusive meu padrinho de casamento, onde ele estava num partido de centro. Ele estava num partido de centro-esquerda, pode-se chamar assim. Mas era um partido de centro. Ele não era um partido de esquerda ou de extrema esquerda. E eu apoiei, por quê? Porque na época ele chegou, me procurou, falou as intenções dele. Como eu já o conheço há quase 4 décadas, sei que ele, se fosse eleito, teria condições de nos representar, e pronto, apoiei. Então, assim, eu acredito muito que essa ideologia de partido, principalmente no Brasil, eu não estou falando casos de outras nações, eu estou falando de Brasil, ela não se apoia. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aí que vai satisfazer o irmão que nos perguntou. Eu não posso citar sigla de partido, tá, gente? Mas eu vou citar A, B ou C. Se o partido A, o coeficiente eleitoral é de 4.000 votos, incluindo votos de legenda e o voto para cada candidato, e o partido C é de 2.000 votos, a chance de se eleger mais gente no partido C é maior do que no partido A, porque o coeficiente ele varia, um é 4.000, outro é 2. Então,
às vezes, em se tratando de política, tem que se fazer um cálculo que é matemático, e número não mente. Então eu posso estar, por exemplo, eu posso ser do partido A, e infelizmente, por questão eleitoral, pela dança das cadeiras, eu tenho que ir para o partido C, para eu ter uma chance de me eleger. Do contrário, eu não consigo. Aí ele vai falar, ah, mas isso, é aquilo outro. Não, isso é a democracia. O jogo da democracia funciona com números. Funciona sim. Aí vai falar, ah, mas não pode mudar porque o voto é do partido, no caso, o mandato, ele é do partido e não é da pessoa. Não, isso aí é outra circunstância, isso aí é outra questão, é outra legislação, é outra situação. Eu estou dizendo na prática como que funciona. E aqui a gente está aqui para poder dizer a verdade, até porque nem o senhor, nem eu e nem a mãe Roberta temos a intenção e nem o interesse de enganar nosso povo, que já vem, infelizmente, ao longo dos séculos tão enganado. Então, é isso. Eu particularmente falando, não me importo se alguém dos nossos, que sejam realmente nossos, esteja no partido de esquerda, esteja no partido de direita, esteja no partido de centro. Eu procuro evitar os extremos. Os extremos eu procuro evitar. Isso aí, como dizia minha mãe, extremo, nem muito frio, nem muito quente não é bom. Extremista eu procuro evitar. Porque o extremista ele não tem lógica. O extremista é uma carreta sem freio descendo uma serra. Ou seja, dá problema lá embaixo. Mas fora isso, sendo dos nossos, nós temos o compromisso, não só enquanto instituição, mas como sacerdotes, como ativista, como militante, de apoiar. Simples assim. Vamos mais a 2 perguntas e vamos às considerações finais. Apesar de termos aí um público alto, admito que eu não esperava por isso no Facebook, mas ainda bem que temos esse número, não é verdade? Vamos lá. Flaviana de Oiá pergunta: o movimento Axé atua municipalmente ou estadualmente? O movimento é municipal. A gente atua na cidade de São Paulo, a princípio, né? A intenção é que a gente alcance o estado e o Brasil inteiro, mas a princípio municipal. Pai, o fórum, ele atua nacionalmente? Correto. O fórum, nós estamos presentes em mais de 20 estados da Federação Brasileira. É nacional. Maravilha. Flaviana novamente. Municipalmente, em quais casas ou existe a pretensão de vir para a Zona Sul de São Paulo? Sim, a gente tem a pretensão de expandir. A gente começou a nossa atuação na Zona Norte, porque as pessoas que procuraram o mandato para conversar sobre isso e o movimento acabou surgindo são da Zona Norte, então a gente priorizou começar pela Zona Norte. E a gente também não tem muito braço ainda, né, para ir expandir. São Paulo é uma cidade muito grande, né? Então, assim, ainda na Zona Norte a gente não conseguiu percorrer todos os terreiros da Zona Norte, mas a nossa intenção é atingir as 5 macro-regiões da cidade. Marcela de Oiá. Ronaldo, você hoje está como Ronaldo. É estranho ver você como Ronaldo. Normalmente conhecemos você como a Fúria Negra. Você faz parte destes movimentos, Fórum e Cidadania Axé? Quem é o político que você vai apoiar? Gente, deixa eu responder. Olha, primeiro eu faço parte de todos os lugares aonde o meu povo fizer. Isso é um ponto. Segundo ponto, sim,
estou coordenador nacional do fórum, junto com o pai Wellington, do qual a nossa presidente é mãe Caramelo. Assim ela gosta de ser chamada, Caramelo. Estou como coordenador nacional. Estou hoje, amanhã não estou mais. Vocês sabem como é que eu sou, né? Mas estou. Do Cidadania Shell também faço parte, porque trata do nosso povo, e se trata do nosso povo, eu estou dentro, estou junto, caminho junto, e o que for necessário fazer, eu vou fazer. Ponto. Qual político que eu vou apoiar? Não sei. Não sei se essa pergunta satisfaz, se essa resposta satisfaz, mas eu digo, não sei. Eu não vou apoiar o Bolsonaro, não vou apoiar os filhos do Bolsonaro, não vou apoiar a Janaína Pascoal. Esses eu não vou apoiar. Ponto. Agora, tirando esses, eu não sei ainda quem vou apoiar. Talvez também não apoie ninguém, talvez apoie, não sei. Isso lá na frente a gente vai ver. Bom, produção é sacana, manda essas perguntas para mim, não sei por quê. Eu acho que é que me vem fria, né? Dormindo com o inimigo, é mais ou menos isso. Bom, mas, Roberta, considerações finais. Mais uma vez agradecer a oportunidade de falar de um tema tão importante para a cidade, tão importante para o nosso povo, e convidar vocês de novo para a nossa caminhada, dia 21 de janeiro, a partir das 10 horas da manhã, na Zona Norte de São Paulo, na Praça Santo Eduardo, na Avenida Guilherme Cote. É a primeira caminhada municipal pela paz interreligiosa. Vem todo mundo, vem de branco, vem de axé e vamos caminhar. Obrigada. Babá Padrinho. Bom, eu gostaria de agradecer, né, e mais uma vez dizer para os nossos que às vezes as pessoas se perguntam por que eu sou incisivo em tantas situações. E a resposta disso está, infelizmente, no ouvido e apoque ao Chuí, de leste a oeste, de norte a sul, o que tem acontecido com o nosso povo. Às vezes, por dia, eu recebo mais do que 10 pedidos de socorro espalhados pelo Brasil afora. E isso é que me incomoda. Porque quando a casa de fulano, beltrano, ciclano pegou fogo, não. É a casa do Inquice, do Orixá, do Vodunce, é a casa da Jurema, é a casa do nosso sagrado. Então, isso me incomoda. E quando a gente fala de questão de representação política, a gente não está querendo que partido A, partido B, partido C, partido... ou mesmo também que somente pessoas que são zeladores ou zeladoras sejam eleitos. Talvez o frequentador ou simpatizante faça igual ou até melhor do que se tivesse sentado na cadeira um babalorixá, um ialorixá, um padrinho de umbanda, uma madrinha de umbanda, um doné, um doté, um tateto, um mameto, enfim. O importante é que o nosso povo tem que saber que a arma que ele tem na democracia é o voto. Não venda o seu voto, não aceite nenhum presente pelo seu voto. E se você, que às vezes posta nas redes sociais a festa, que às vezes posta uma comemoração que você faz no seu terreiro, só pensa, se você realmente ama o seu sagrado, se você realmente ama o seu Inquice, o seu Orixá, o seu Vodunce, vote em alguém que vá defender essa sua fé. Porque, infelizmente, eu não queria chegar ao ponto de dizer isso. Mas se nós não tivermos representação política, daqui talvez 2, 3 décadas, quando o Babá Padrinho se for, quando o Babá Ronaldo, quando a Mãe Roberta, quando o Caramelo, enfim, quando os nossos forem, a situação talvez
seja insustentável. Então, um forte abraço, gratidão. Nós estamos nas redes sociais, inclusive somos parceiros do Café com Arruda, e de vez em quando nós vamos fazer essa tabelinha. Agora, o Babá Ronaldo, ele tem 3, ele assumiu isso em rede nacional, já tá, é só ir lá nas redes sociais. Ele tem 3 bate-papos conosco, né? E um deles é muito apimentado, que é sobre educação, né? E aí nós vamos abrir uma caixa de ferramenta, né, Babá? Que é uma bomba, que é a 10639, nós vamos conversar muito sobre ela, para a gente poder falar. E aí a gente consegue, quem sabe, fazer ao vivo aqui nos 2 canais para poder a coisa melhorar. Mas é uma gratidão, entendeu? Um prazer, uma satisfação de estar aqui. Mãe Roberta, pode contar conosco, tá? Eu acredito muito que o Movimento Cidadania Axé, ele vai sim se expandir rapidamente por São Paulo e com certeza pelo Brasil. E continue firme, entendeu? Continue sendo essa pessoa que a senhora é, continue perseverante, entendeu? Nesse propósito de trazer para o nosso povo essa liberdade, porque é assim que a gente consegue avançar. Um forte abraço a todos, gratidão mais uma vez, a bênção de todos, saudações tradicionais, uma excelente noite. Caríssima mãe Roberta, deixa eu só aproveitar essa pimenta. Como está a 10639 no município de São Paulo? Tá. Eu acho que a gente precisa ser também muito honesto, né, com as coisas que acontecem. Eu vejo um esforço muito grande da prefeitura na implementação da 10639. Eles têm um currículo antirracista da cidade, que é um material muito bom. Não é fácil implementar. Assim, a gente, dentro do movimento, a gente percebe, quando a gente vai discutindo, conversando com as pessoas, que o que não nos falta é legislação. A gente tem a 10639, a gente tem material, só o que falta é a vontade de algumas pessoas com que isso aconteça. Então, assim, é muito além do esforço do governante. Assim, eu acredito que ainda não está perfeito, mas está avançando na cidade de São Paulo, mas tem muita gente que não quer fazer, né? Que não quer fazer, e o que falta para mim na verdade, essa fiscalização do município, né? Porque não é uma opção, é uma lei, tem que cumprir. E tem gente que faz ali uma vista grossa, se não tem com quem que fica ali pegando no pé, não acontece. Mas eu vejo na cidade de São Paulo que está avançando e a gente tem respostas bastante positivas com relação à implementação da 10639. Bom, eu acho que esse é um tema para um próximo programa, né? Falarmos sobre a 10639. Talvez. É bacana esse tema. Eu gosto. Bom, eu quero aqui agradecer primeiro a você, Roberta, por ter aceitado o nosso convite, ter vindo participar. Desejo que a caminhada seja um sucesso, desejo sucesso para o Movimento Cidadania Axé. As portas estão sempre abertas. Quero avisar a todos e todas que domingo eu estou no Movimento Axé, eu vou estar junto com a caminhada e todo mundo que gosta de mim, por favor, chegue lá. Quem não gosta de mim, chegue lá também. Quem sabe me bater também, né? Uma oportunidade para gostar, né? Quem me ama, por favor, vai lá. Quem não me amar, vá lá também, que às vezes pode me bater, pode conseguir me xingar, alguma coisa do tipo. Mas vá, o importante é que você vá, tá bom? Quero aqui, de antemão, agradecer a parceria do Fórum, agradecer o Babá Padrinho. Quero dizer a todos vocês, gente, a cada 2 anos, incansavelmente, eu tenho que dizer a mesma coisa. Eu, Ronaldo Arruda, Babalorixá Ronaldo Arruda, vocês sabem a dificuldade que eu tenho, inclusive, de usar a nomenclatura Babalorixá quando eu falo de política. Eu costumo dizer que o erro nosso já começa aí. Isso já diz que nós não somos politizados, né? Porque ninguém vota em Babalorixá. Vota no padre, vota no pastor, mas em Babalorixá, Ialorixá, Ogã, Equé, Diaô, ninguém vota. O voto, ele não pode depender apenas dos nossos.
Para a gente romper barreira, a gente tem que conquistar voto. E a gente não conquista voto com título religioso dentro de um país escravocrata. Simples assim, né? Mas eu não sou candidato. Resumidamente, eu não sou candidato. Vocês, em hipótese alguma, me verão candidato. A não ser o dia que Orumilá Ifá disser que sim, posso ser. Como ele nunca vai dizer, o meu Odu já diz isso, então eu não sou candidato. Estou sempre por trás, estou sempre apoiando, às vezes estou batendo também em quem eu apoio, porque eu já digo, quer meu apoio? Maravilha, mas não espere que eu seja manipulado, porque eu não sou, né? Então eu não sou candidato, é isso. Talvez eu apoie alguém, talvez não, mas eu sempre vou estar aqui enchendo o saco. Isso é um outro ponto também. O Café com Arruda, ao contrário do Papo Reto Sem Curvas, Papo Reto Sem Curvas, 2 anos atrás, foi exatamente um programa, um podcast, está lá no Spotify, do qual acabou a política, ele acabou. O Café com Arruda, não. Ele perpassa isso e ele vai durar aí por algum tempo, tá bom? Sempre com novas parcerias, sempre com os parceiros, sempre com os amigos, e é tudo nosso e nada deles. Simples assim. Obrigado a todos e todas. Minha benção aos meus mais velhos, meus mais novos, meus iguais. E, olha, quero encontrar todo mundo lá na caminhada domingo. Domingo, dia 21, 10 horas da manhã. O endereço, de novo. Praça Santo Eduardo, na Vila Maria, à altura do número 100 da Avenida Guilherme Cotin. Nas redes sociais do Instituto Aurê, do Café com Arruda, vou pedir também para o fórum, vou pedir também a outras páginas, vai estar lá, tá, gente? Então, não tem motivo para quem me ama não ir e para quem me odeia também não ir. Não tem motivo, vão todos e todas, tá bom? Forte abraço, a benção, fui, abraço! Tchau, gente, boa noite, obrigada. Numa sociedade democrática. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência. Convido o doutor Édio Silva Júnior a se pronunciar pela União de Tendas de Umbanda e Candomblé do Brasil e Conselho Estadual da Umbanda e dos Cultos Afro-Brasileiros do Rio Grande do Sul. Vossa Excelência tem até 10 minutos para se pronunciar. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, eminente relator, eminentes ministros, ministras, eminente subprocurador-geral da República, me permitam destacar 3 ou 4 aspectos que, a meu juízo, estão envolvidos nessa matéria. E eu começo dizendo que prestei atenção nas sustentações, não só nas narrativas que foram feitas nesse microfone, como também nos sapatos dos narradores. E, por acaso, os sapatos dos narradores são todos sapatos de couro. Há aqui um fenômeno que talvez a psicologia chamasse esquizofrenia, em que você admite, em que você faz um discurso acalorado, entusiasmado em favor dos animais, calçando sapatos de couro. Possivelmente alguém terá dito, e é possível que alguém terá acreditado, que bife dá em árvore. Alguém vai na árvore, colhe o bife e come. E eu começo com essa ironia para tentar aqui ilustrar o fato de que nós estamos tratando aqui de uma hipocrisia e estamos tratando aqui do que esta corte já chamou de racismo religioso. O Brasil tem o maior rebanho bovino do planeta. Nem a Índia, que não consome carne animal, por preceito religioso, tem um rebanho bovino que o Brasil tem. A Índia tem o 2º maior rebanho bovino do planeta. Nós temos o maior rebanho bovino do planeta. Segundo o Ministério da Agricultura, a cada segundo, a indústria do agrobusiness abate 180 frangos, um porco e um boi. Portanto, nesse período que eu estou importunando Vossas Excelências com a minha sustentação, dá uma ideia da carnificina que terá ocorrido
nesses poucos minutos que estou ocupando essa tribuna com muita honra. Portanto, é impressionante que há estatísticas no Brasil que comprovam que nas periferias das cidades, jovens negros são chacinados como animais. Mas não há comoção na sociedade brasileira. Não vejo instituição jurídica ingressar com medida judicial para evitar a chacina de jovens negros mortos como cães na periferia. Mas a galinha da macumba, parece que a vida da galinha da macumba vale mais do que a vida de milhares de jovens negros. É assim que coisa de preto é tratada no Brasil. A vida de preto não tem relevância nenhuma. A vida de preto não causa comoção social. A vida de preto não move instituições jurídicas. Mas a galinha da religião de preto, mas essa vida tem que ser radicalmente protegida. Nós estamos tratando disso aqui. Nós estamos tratando do fato de que judeus têm abate religioso de animais para fins alimentares e para fins litúrgicos. A caparó, ministro Alexandre de Moraes, a caparó é um ritual que, se os praticantes vestissem branco, porque é uma imagem que está disponível na internet, as pessoas diriam que aquilo é um ritual da macumba, porque eles passam uma galinha 9 vezes sobre a cabeça do animal, recitam uma prece judaica, e depois o chorrete, que é o sacerdote responsável pelo abate, pratica o abate, e o fiel doa o dinheiro equivalente ao animal para um pobre. E a alimentação kasher, ou kasher. Os muçulmanos têm ritual de abate religioso para fins alimentares. Aliás, o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, de aves e bovina para os 51 países cuja maioria dos seus habitantes, a maioria da população, é muçulmana. Portanto, o abate religioso diz respeito ao agrobusiness, porque esses animais são abatidos nos frigoríficos brasileiros de acordo com preceitos religiosos islâmicos. Nós estamos tratando disso aqui. Não há comoção social em relação ao abate halal, não há comoção social em relação ao abate judaico, não há comoção social. As instituições jurídicas não vêm reclamar dos contratos com 51 países muçulmanos, mas vêm reclamar da galinha que a macumba mata. Essa corte já denominou esse fenômeno de racismo religioso. E esta corte, em diferentes oportunidades, em homenagem à Constituição Federal, prestigiou a ideia de país plural. Por mais que alguns segmentos tenham dificuldade com essa ideia, nós somos uma rica geografia de identidades culturais, e eu li com muito interesse e com muita cautela os votos de Vossas Excelências na ação que versou sobre ensino religioso. E ficou nítido ali, para meu orgulho, para meu regozijo, que esta Corte entende que o Estado Democrático de Direito deve ser medido não pelo tratamento que é dispensado às confissões religiosas, que têm familiaridade com o poder, que têm amigos em ministérios, que têm trânsito no Palácio do Planalto. O Estado Democrático de Direito se mede pelo tratamento que o Estado dispensa às confissões que não têm familiaridade com o poder, mas nem por isso são menos portadoras de dignidade e são menos merecedoras de respeito do que qualquer outra religião. Eu ouço falar, já caminhando para finalizar, na ideia de modernização de culto religioso. E fico pensando, qual é a instituição jurídica no Brasil que, em nome da modernização do culto religioso, mandaria uma carta para o Vaticano, reivindicando que o sangue representado na Eucaristia fosse substituído por suco de uva? Sim, em nome da modernidade. E quem sabe até alguns amigos que eu tive que começaram a carreira etílica nas sacristias, porque o padre associa o vinho a alguma coisa sagrada, não tivessem
em nome do princípio da proteção constitucional absoluta e integral da criança, alguns amigos meus não tivessem começado a carreira etílica nas sacristias. Entretanto, em nome da liberdade de culto, em nome da liberdade de crença, nós respeitamos o uso do vinho naquelas liturgias que utilizam bebida alcoólica pública na presença de crianças. É este mesmo respeito que as religiões afro-brasileiras vêm postular hoje nesta corte. Portanto, eu concluo dizendo da minha honra ocupar essa tribuna e requerendo, então, o desprovimento do recurso ou que o recurso, na linha proposta pelo Ministério Público, seja provido parcialmente com a interpretação do dispositivo da lei estadual em conformidade com a Constituição. Muito obrigado.